Voltamos aqui, Vagalume, essa série aqui, Andando com Deus. Quer dizer, assimilando isso tudo que nós estamos debatendo aqui com o professor Anselmo, trazendo Deus para o nosso dia a dia, a convivência com Ele. O professor Anselmo colocou isso muito bem, ao longo do dia. Às vezes você está ali em momentos até de trabalho, traga ali, naquele momento, para estar com você. E, claro, essa energia mais forte, positiva, ela às vezes extravasa em feitos benéficos para cada um, mental, espiritual. Nesse último bloco, a reflexão, essa aqui é a vida, um reflexo de fé, intimidade, nós estamos insistindo nisso, e dedicação, confiar em Deus, na vida eterna, claro, e a salvação. Vamos colocar o nosso dado aqui, para que a gente possa conversar com o professor Anselmo. Professor, olha bem, a vida com Deus transcende a morte física. O importante, focar, cada um, na ressurreição. E aí, Anselmo, como é que você coloca isso? Muito bom. Essa pergunta ela é interessante porque faz a gente pensar um pouquinho na mensagem que Cristo passou mesmo. Verdade. Né? Jesus, tanto que no final do seu ministério, ele alertou os cristãos dizendo o que ia acontecer com ele. Mas ele falou que ele estaria com eles novamente. Jesus já tinha alertado na questão aí todo o sofrimento que ele ia passar, mas que Jesus iria vencer a morte, ele ia ressuscitar, tanto que o próprio Pedro, eu gosto de uma passagem lá em João 13:7, que Pedro questiona Jesus, fala, mestre, né? Jesus fala, Pedro, olha, é o seguinte, o que eu estou fazendo hoje você só vai compreender lá na frente. Verdade, isso. Pegando um pouquinho no final do ministério de Jesus, quando ele estava ali, né, pediu para os discípulos orar um pouquinho, na hora que ele voltou, aqueles que andaram com ele, que era para estar orando, estavam todos dormindo. Daí naquele diálogo Jesus vai falar para Pedro, Pedro, olha, Satanás roubou você a mim, ele falou que vai peneirar você que nem trigo. E nesse diálogo Jesus vai falando, mas Pedro fala para Jesus que ele ia com Jesus até a morte. É verdade. E Jesus falou, ó, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então assim, Pedro, né, que ele só foi entender realmente a mensagem do Evangelho quando ele viu Jesus ressurreto. Que quando Jesus morreu, passou, né, não chega a 3 dias, Jesus ressuscitou, aparece lá para Maria, e aí o que eu acho lindo em Jesus, o cuidado que ele teve, ele falou, Maria, vai lá, avisa os discípulos, só que Jesus cita um nome, ele fala assim, avisa Pedro. Porque ele sabia que Pedro ele estava arrependido. Diferente de Judas. Judas ele teve remorso, Jesus também ia ser capaz de perdoar Judas. Só que Judas teve remorso, Pedro se arrependeu. E imagine para ele, a hora que ele recebeu essa mensagem, teve um contato depois com Jesus, viu as marcas na mão, tanto o médico precisou tocar. E aí Jesus fala, olha, não toque ainda que eu não voltei para o Pai, mas depois Jesus ainda vai passar com eles ainda 40 dias para depois. Mas aí, através da ressurreição de Jesus, nós tivemos a certeza do quê? A pergunta. A vida com Deus transcende a morte física. Se a gente, lógico, a gente como cristão, a gente crê que aqueles que um dia, né, nós tivemos a oportunidade de viver, né, se relacionar, e a gente que sabe que na mensagem que Jesus trouxe para a gente, ele trouxe a esperança de a gente poder ver essas pessoas novamente. Então a gente focar na ressurreição do próprio Jesus, que ele trouxe para a gente a oportunidade da vida eterna, mas nós sabemos também que a gente vai poder ver aqueles que um dia a gente pôde estar junto com eles. Quer dizer, esse caminhar, então, que nós estamos colocando aqui, andando com Jesus, quer dizer, ele esteve entre nós, essa colocação. E nós, como humano, claro, divindade, mas como humano, mostrou os percalços da vida, momentos às vezes difíceis e tal, mas que transcende isso tudo, porque a ressurreição estará assim, virá para todos aqueles que acreditarem e estiver caminhando e segurando na mão de Deus. É isso aí? Muito bem, é isso aí. Se você pegar ali, ó, vamos pegar um amigo de Jesus que era Lázaro. Lázaro, verdade. Se você pegar Lázaro,
diz que quando foram avisar Jesus que as duas irmãs de Lázaro pediu para que, ali nas Escrituras, diz que foi um mensageiro. Então, para que fosse avisar Jesus, Jesus não estava muito longe, doutor João. Sim. Jesus não estava longe. Não estava longe. Jesus, ele estava ali, uma distância, né, curta até da onde Lázaro estava, mas Jesus demorou alguns dias para ir até Lázaro. Jesus, ele fez isso porque ali, naquele contexto, os judeus, nós sabemos que tinha lá os fariseus, tinha os saduceus. Sim. Uns acreditavam na ressurreição, outros não acreditavam. Verdade. Os que acreditavam na ressurreição diziam que se uma pessoa, quando ele morresse, dentro de 3 dias, a sua fisionomia ela não mudasse, era sinal que ela ressuscitaria. Jesus demorou, não 3 dias, Jesus demora 4 dias. 4 dias, isso. Ir lá estar com Lázaro. Jesus, quando os discípulos questionam Jesus, ele é bem enfático. Lázaro dorme. Mas depois Jesus fala, Lázaro morreu. Mas Jesus tratou a morte como um sono. Um sono, verdade. Só que quando Jesus volta, Lázaro já estava morto, não estava mais doente. Quando ele recebeu a mensagem, Lázaro estava doente, pedindo para que Jesus voltasse. Então, sim. Lázaro morreu, Jesus foi até onde Lázaro estava. Tanto que no Novo Testamento, o menor verso que tem nas Escrituras é esse, que diz que Jesus chorou. O menor verso que tem lá no Velho Testamento está lá no livro de Jó, que quer dizer, disse Jó, que é o menor das Escrituras, mas aí diz que o próprio Jesus chorou porque ele sabe o que a morte pode trazer, mas ele tem o poder sobre a morte, a gente está falando aí de ressurreição. Tanto que Jesus ele tem o poder sobre a morte que dizem que ele precisou falar, né, para que as pessoas retirassem a pedra e Jesus nomeasse o nome de Lázaro, porque se ele falasse, vem para fora, não era só Lázaro que ia ressuscitar naquele momento. Sim, muitas outras pessoas, pelo poder que Cristo tinha, poderiam ressuscitar. Verdade. Tanto que ele fala, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Então Jesus ele mostrou que ele tem poder sobre a morte. Então Jesus ali naquele contexto que está, também ele desconstruiu aqueles que não acreditavam em ressurreição. Então sim. Jesus ele tem o poder sobre a morte. A partir do momento que mostra para a gente que ele ressuscitou, ele tem o poder também daqueles que acreditaram também, né? Ressuscitar aquelas pessoas também que um dia a gente pôde conviver. E a gente vai, quando Jesus voltar, a gente vai poder conviver de novo com essas pessoas. Então essa é a esperança do Evangelho. Através da ressurreição, do sacrifício de Jesus, da ressurreição dele, trouxe para a gente a esperança. Agora, né, poder... Anselmo, a ressurreição, todos, como eu coloquei aí, tem que caminhar aí com esse Deus, tudo focando na ressurreição, porque ele ressuscitou. Agora, para fechar aqui, a vinda de Jesus. Jesus prometeu, eu voltarei e estarei com todos vocês. Essa é a maior promessa que a gente encontra lá em João 14, né, de 1 a 3. Que Jesus falou que ele passou, tanto que quando Jesus apareceu para os discípulos, ele ficou um tempo com os discípulos, mas ele falou, vou voltar para o Pai. Sim. Mas eu deixarei para vocês um outro Consolador, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, verdade. O Senhor colocou dessa vida de comunhão, o Espírito Santo ele tem um papel importante, que no grego é o Paracrito, né, o Paracleto, que quer dizer que ele é o ajudador, o consolador, aquele caminho, sei lá, dá o cuidado de Jesus, ainda deixa para a gente esse ajudador, esse consolador, esse caminho ao nosso lado. Mas aí convém que eu vá, daí quando eu for, vou preparar um lugar, mas Jesus prometeu, doutor João, a maior promessa, ele me prometeu que ele ia voltar para nos buscar ainda. Para nos buscar. Para que a gente possa morar com ele na eternidade. Então, para que isso a gente faça, né, cada um de nós, a nossa parte, nós possamos entender que a mensagem do Evangelho, Jesus mostrou aqui que, né, é legal esse bate-papo nosso, que em momento algum a gente fala de religião, né, nós falamos desse Cristo, desse Deus, Cristo. Nós falamos... Somos testemunhos. Desses testemunhos, de mostrar que ele é acessível a todas as pessoas, todo mundo pode ter acesso ao contato desse Deus, e que você aí de casa, nós aqui, possamos colocar nessa esperança no nosso coração, ainda mais se você perdeu alguém que você ama. Né? Você saber que esse Cristo ele pode fazer que quando ele vir nas nuvens do céu, junto com ele, aqueles que você perdeu e o aceitaram também, possam cantar juntos o Cântico do Cordeiro e o Hino da Vitória. Verdade, é isso aí. Deixamos aqui com o professor Anselmo. O primeiro programa dessa série. Nós vamos fazer em 3 ou 4 programas. E acompanha a gente, importante, esse andar, esse caminhar com Jesus. Anselmo, obrigado, foi muito bom. E até o próximo, hein? Eu que agradeço, doutor João. É muito
prazeroso estar aqui, né, participando do programa, dessa série. Sempre que, quando tem um convite, acho que o senhor com essas perguntas inteligentes, a gente, né, a partir dessas perguntas, tentar trazer um pouco do entendimento, do conhecimento que a gente tem, poder compartilhar um pouco desse Cristo que, para mim, Jesus é a maior referência, e poder compartilhar dele é o maior prazer que eu tenho na minha vida. Isso aí. Agradeço novamente. O professor Anselmo estará aqui com a gente. Ele vai seguir aqui, a gente caminhando e andando com Jesus em 4 capítulos. E esperamos que vocês também estejam com a gente aí, os nossos telespectadores, e divulguem, porque aqui nós queremos vá aos 4 cantos onde você está e leve essa palavra. Tá certo isso? Muito bem, entendeu lá o que está no livro de Mateus. Ide por todo mundo e ajuda, né, compartilhando com os amigos, ajuda aí, né, tem o Altiora Web TV, né, tem também na NET. Na NET, então, na NET, canal 12. Podendo aí compartilhar e avisar os amigos, porque é importante o que nós estamos trazendo aqui nessa nossa série, que através, como eu falei, de perguntas inteligentes, também refletindo sobre um pouco desse Jesus, né, do que ele trouxe para a gente e a esperança que nós temos aí através da ressurreição, mas aí da maior promessa que Jesus deixou para nós. Tá certo, é isso aí. O Anselmo, até o próximo e obrigado novamente. Eu que agradeço, doutor João. Um grande abraço, pessoal. Ficamos por aqui, Vagalume especial, nessa série aqui, caminhando, andando com Jesus. Um abraço a todos e até o próximo. E os nossos canais aí estão abertos, a NET 12 e também na web, hein? www.tvaltiora.com, está na nossa telinha. Um abraço, até lá.